Se você acha que 2025 foi bom para séries históricas, prepare-se, 2026 promete ser um ano mais épico para quem ama drama de época. Eu separei as séries mais aguardadas que vão estrear ou começar a produção nesse ano e te garanto, tem desde imperadores romanos polêmicos até vikings brutais, passando por Tom Hardy voltando depois de 8 anos e até a continuação de Peaky Blinders. E a última dessa lista é a mais aguardada pelos fãs de Vikings. Fala, taberneiros, eu sou o Daniel e hoje eu trouxe as séries históricas que prometem dominar 2026. São produções com orçamentos gigantescos, elencos de peso e histórias reais que vão te prender do primeiro ao último episódio. E antes de começar, se inscreve e curta o vídeo para dar aquela moral de sempre. Bora lá! Vamos começar com uma das histórias mais fascinantes do Império Romano, Memórias de Adriano, uma adaptação do romance clássico de Margaret Yourcenar sobre o imperador Adriano. A série vai acompanhar a vida de Adriano desde a infância até sua morte, explorando todos os eventos que fizeram dele um dos maiores imperadores de Roma. Ele foi conhecido por consolidar o vasto império, seu amor pela cultura grega e por seus grandes projetos de construção, como a Muralha de Adriano na Grã-Bretanha, sendo um dos 5 bons imperadores. Pouquíssimas informações está disponível ainda, já que foi anunciado há pouco tempo, mas já sabemos que Francesco Piccolo, vencedor do prêmio Strega, está criando o roteiro. A série terá 6 episódios e fico feliz que finalmente estamos recebendo uma produção dedicada à vida de Adriano. Ele merece. E já que estamos falando de um projeto aguardado, tem outro que os fãs esperam ainda mais tempo. Depois de 8 anos de silêncio absoluto, Tom Hardy finalmente deu atualizações sobre Tabu, e são notícias muito boas. Em março de 2025, Hardy revelou que o processo de escrita está em andamento, com 6 dos 8 episódios planejados já escritos. Os cronogramas de produção também já foram alinhados para acomodar os compromissos dele, que estava ocupado com a trilogia Venom nos últimos anos. Para quem não viu a primeira temporada, Tabu conta a história de James Delaney, um inglês que volta para Londres em 1814, depois de passar 12 anos na África. Ele herda o império marítimo do pai e um pedaço estratégico de terra chamado Nootka Sound, que tanto a coroa britânica quanto a Companhia das Índias Orientais querem desesperadamente. A série é definitivamente uma das mais únicas que já vi no gênero histórico, porque mistura drama de época com elementos sobrenaturais, intrigas políticas brutal e uma violência visceral. Tom Hardy entrega uma performance magnética como James Delaney, e a atmosfera opressiva de Londres do século XIX é de arrepiar. Hardy explicou que Tabu é um projeto de paixão para ele, seu pai Chips Hardy e Steven Knight, o criador de Peaky Blinders. Steven Knight revelou que a segunda temporada vai pegar logo após o final explosivo, com James Delaney navegando para a América. A trama vai ficar mais narcótica e mais afetada por ópio e vai explorar novos territórios internacionais. Com os roteiros quase prontos, a produção deve começar nesse ano de 2026, com estreia prevista para o início de 2027. E já que estamos falando de produções que misturam história real com elementos dramáticos intensos, imagine os últimos momentos antes do Monte Vesúvio entrar em erupção e destruir Pompeia. É exatamente isso que Um Dia de Fogo vai mostrar. Essa minissérie histórica é baseada no livro Um Dia de Fogo, um romance de Pompeia, que tem algo muito único. Foi escrito por 6 autores diferentes, incluindo Ben Kane, um dos melhores escritores de ficção histórica. Cada autor conta a perspectiva de um personagem diferente durante o desastre. A trama vai explorar a vida dos cidadãos de Pompeia de todas as classes sociais nos momentos que antecederam a catástrofe, desde escravos até nobres, todos presos no mesmo destino terrível. E aqui está a parte mais empolgante. A série está sendo desenvolvida por Michael Hirst, o produtor das aclamadas séries Vikings e The Tudors. Além disso, a Amazon vai fazer parceria com a Scott Free Studios de Ridley Scott para esta produção. Então, se há uma possibilidade real de que Ridley Scott esteja envolvido diretamente, e se isso acontecer, já sabemos que a produção vai ser impecável. E continuando com histórias de catástrofe e resistência heróica, Mel Gibson está desenvolvendo uma série sobre um dos confrontos mais dramáticos da história, o Grande Cerco de Malta, que aconteceu em 1565. Imagina a cena, um pequeno contingente de cavaleiros e cidadãos malteses enfrentando uma força otomana massiva, muito superior em número e poder de fogo. Foi literalmente Davi contra Golias versão século XVI, e contra todas as possibilidades
Malta resistiu. Não se sabe muito sobre a série ainda, já que está em estágios muito iniciais de desenvolvimento. O que sabemos é que será uma minissérie, não uma produção de várias temporadas. Mel Gibson confirmou que o roteirista já foi encontrado e que ele definitivamente vai produzir, mas ainda não tem certeza se também vai atuar. Se você quiser saber mais sobre o Grande Cerco de Malta, se inscreve no canal, porque com certeza farei mais vídeos quando tivermos mais informações sobre esse projeto. E já que estamos falando de resistência contra o Império Otomano, tem outra história de um homem que foi um verdadeiro pesadelo para os otomanos, János Hunyadi. Rise of the Raven é uma série medieval de guerra que foca na vida desse general húngaro que conquistou várias vitórias impressionantes contra exércitos muito maiores e mais poderosos. Ele é considerado um dos maiores generais da Hungria e um dos últimos heróis da cristandade medieval contra a expansão otomana. É uma minissérie de 10 episódios produzida pela Beta Studios, dirigida por Robert Lantos, um cineasta húngaro-canadense que chamou esse projeto de sua paixão pessoal. E aqui está a boa notícia: a produção já foi concluída e recebeu feedback muito positivo pela primeira temporada. Então esperamos que essa série sobre um dos maiores generais da Hungria seja lançada no Brasil em algum momento de 2026. Agora vamos sair dos campos de batalha medievais e voltar para as ruas sombrias da Inglaterra do século XX. A Netflix e a BBC confirmaram recentemente a série sequência de Peaky Blinders, marcando o retorno de Steven Knight ao mundo dos Shelbys. A trama vai se passar em 1953, após os eventos do futuro filme de Peaky Blinders, ou seja, ainda vamos ter um filme antes dessa série começar. A história vai retratar a ascensão de uma nova geração de Shelbys enquanto eles navegam por uma Grã-Bretanha completamente remodelada pela Segunda Guerra Mundial, agitação política e alianças criminosas em transformação. A série já foi confirmada para 2 temporadas, com cada temporada tendo 6 episódios de 1 hora. Cillian Murphy vai retornar como produtor executivo, mas ainda não está claro se ele vai voltar como o próprio Thomas Shelby ou se vamos ver apenas os novos personagens. A produção deve começar em 2026, com estreia provável em 2027 na Netflix. E saindo da Inglaterra do pós-guerra e indo para o Japão feudal, Shogun foi uma das maiores surpresas de 2024, varreu o Emmy com 18 prêmios, incluindo melhor série dramática e conquistou crítica e público. A história acompanha um navegador inglês que naufraga no Japão feudal em 1600 e se vê no meio de uma guerra política brutal pelo controle do país. A série é visualmente deslumbrante, as performances são impecáveis e a atenção aos detalhes históricos e culturais é impressionante. A segunda temporada vai começar cerca de 10 anos após o fim da primeira, funcionando mais como uma sequência do que uma continuação direta. Foi confirmado que Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis retornam como produtores executivos e protagonistas. A produção está programada para começar em janeiro desse ano em Vancouver, com estreia prevista para o final de 2027. E agora, chegando na série mais aguardada dessa lista, Michael Hirst está voltando ao universo viking e dessa vez promete entregar a história mais brutal de todas. Blood Axe será a terceira incursão de Hirst na história nórdica, depois de Vikings e Vikings Valhalla. A série vai acompanhar Eric Machado de Sangue, Eric Blood Axe, um dos guerreiros vikings mais famosos da história, e sua formidável esposa Gunhild, conhecida como Mãe de Reis. A trama mostra Eric e Gunhild lutando pelo trono da Noruega em uma terra dilacerada por rivais ferozes, lealdades mutáveis e traições sangrentas. A história se passa no século X. Eric era filho de Harald Cabelo Belo, que inclusive apareceu na série Vikings original e ganhou o apelido de Machado de Sangue por eliminar vários de seus próprios irmãos para conquistar o trono. Gunhild era tão temida quanto ele, conhecida por sua astúcia política e, segundo as sagas nórdicas, por usar magia. O elenco já foi anunciado: Javier Molyneux como Eric, Jessica Madsen de Bridgerton como Gunhild, Levi Miller como Hakon o Bom, que é meio-irmão e maior rival de Eric, e Rod Halle como o Rei Athelstan da Inglaterra. As filmagens já foram concluídas na Irlanda e Islândia e há rumores de que Blood Axe será lançada no Prime Video no final de 2026. Se você quer vivenciar a próxima história épica viking do criador que nos trouxe uma das séries históricas mais bem-sucedidas de todos os tempos, essa é imperdível. Essas séries mostram que 2026 vai ser um ano incrível para quem ama drama histórico. Temos imperadores romanos explorando o fim do paganismo, um Hard voltando ao submundo de Londres, a destruição de Pompeia ganhando vida, cercos heróicos, generais desafiando impérios,
gangsters britânicos, o Japão feudal e vikings brutais conquistando tronos. E aí, me conta, qual dessas séries você está mais ansioso para assistir? Blood Axe vai superar Vikings, será? Tabu valeu a espera de 8 anos? Shogun vai dominar o M de novo? Comenta aqui embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais recomendações de séries e filmes históricos. Valeu, taberneiros, até o próximo vídeo, obrigado por sua visualização, tamo junto e fui!